Então vamos lá, pessoal. Vou mostrar para vocês de novo lá aquela listinha onde nós paramos. Resolver um ou dois ali para vocês como exemplo. E deixarei o tempo da aula o que seria a aula de hoje para vocês começarem a fazer. Eu quero só lembrá-las, qualquer coisa não tiver tempo, dúvidas e tudo é negociável aqui, tá? Compartilhar lá com vocês a tela. Ver que tem mais gente pedindo para entrar. Aqui. Essa é a listinha que eu enviarei para vocês. Sempre que acabar a aula, eu já coloco no grupo e ela valerá 4 pontos na avaliação. Depois eu mostro mais uma vez o questionário ali e comento mais um pouco sobre ele. Mas está aqui, ó. Essa é a listinha, valerá 4 pontos. O questionário que mostrei anteriormente, no final da aula anterior, ele valerá 6. Vamos lá. Ó. Essa é só uma listinha de álgebra. Não esqueçam de colocar o nome RA aqui no começo dela também. Vou colocar aqui. Nome. RA. Vamos lá. Essas daí são só equações para vocês resolverem, certo? Por exemplo, 2x menos 3 igual a 5. Ou seja, o dobro de um número menos 3 dá 5. Que número é esse? Vocês resolverão pelo jeito técnico, tá? Pelo domínio da álgebra. Lembrando que para um aluno não é assim que será resolvido. Vou mostrar para vocês aqui como é que se resolve. A e as outras são parecidas. E vou mostrar a E, porque na E ali tem um segredinho, digamos aqui, que é uma propriedade importante na matemática, conhecida como propriedade distributiva, tá? Então vamos lá para A. Vou escrever a A aqui no papel e a gente vai para a resolução dela. É 2x menos 3 igual a 5. E depois a gente vai para E na sequência. Eu vou colocar E aqui também. A E está 3, que multiplica x menos 4, que é igual a 2, que multiplica x menos 2. Vou interromper o compartilhamento aqui, porque aí dá para vocês verem melhor a minha tela. Já escrevi aqui no papel, resolverei junto com vocês aqui. Vamos lá. Ó. Essa daqui, que está no papel, é a alternativa A aqui. Como é que vocês resolverão? Ó, tem que pensar que é uma balança e o primeiro membro dessa equação está em equilíbrio com o segundo. Como é que eu resolvo esse tipo de exercício? Ó, tenho que acrescentar 3 dos dois lados da igualdade, para ficar em equilíbrio. Só que quando eu acrescento 3 desse lado da igualdade, ó, vai ficar menos 3 mais 3. Menos 3 mais 3 é zero. Na prática, vocês farão bem assim. Ó. Toda a equação é dividida em primeiro membro e segundo membro. O sinal de igualdade é o que divide a equação em primeiro membro e segundo membro. A resolução de toda a equação é deixar o x sozinho no primeiro membro. Ou seja, pensando na ideia de balança, deixá-lo sozinho num dos pratos e o peso do outro prato, mostrando que peso é o x. Então vamos lá. O 3 está de um lado subtraindo, do outro lado, no segundo membro aqui, ele vai aparecer somando. Olha só, ficará simplesmente assim. Ó. 2x será igual a 5 mais 3. Quero que vocês observem com muita calma o que aconteceu nessa equação. Daqui para cá, ó, na setinha está em vermelhinho. Ó, e vejam se ficaram dúvidas. Todas as equações têm esse mesmo procedimento de resolução. Olha só como é que ficou agora. Era 2x menos 3 igual a 5. Agora ficou 2x que é igual a 5 mais 3. Aí na linha de baixo, ó, 5 mais 3 igual a 8. Portanto, 2x valem 8. Se 2x juntos valem 8, aí é a próxima pergunta. Ó. 2x juntos valem 8, quanto vale um x sozinho? Já daria para saber que um x sozinho vale 4. Mas a técnica para resolução é assim, ó. O 2 está do primeiro membro multiplicando
vai ao segundo membro subtraindo. Ó. X, portanto, vale 4. Está resolvida a simples assim. Ó. Depois a gente vai lá para a parte dos probleminhas. Vejam se ficaram dúvidas. Observem aqui, por favor, ó, linha por linha. O exercício original era 2x menos 3. Pois não, gente, alguém tem dúvida? Professor, Pois não, eu não Letícia. tô conseguindo entender, não. Não? Vamos lá. Ó. Esse era o original. Ó. 2x menos 3 igual a 5. Um número que eu não sei qual é, 2,5. Dele foi retirado 2x, ó. Dele foi retirado 3. E esse número virou 5. Qual é o número que retirado 3 vira 5? Dado todos os infinitos números que existem, o único que retirado 3 vira 5 é o 8. O procedimento que nós fazemos para que esse 8 apareça, ó, o único número que existe no universo em que eu retiro 3 e ele vira 5, é o 8. Essa é a ideia de uma equação. Ó. Um número em que retirado 3 vira 5. O 3 está desse lado somando, ó, vai ao segundo, aliás, subtraindo, ó, o sinal de menos. Se ele está desse lado subtraindo, ele vai ao segundo membro somando. Ficou assim, ó. 2x é igual a 5 mais 3. Ó. O 3 que estava aqui subtraindo passou para o outro lado somando. E, de fato, ó, 2x vale 8. Ou seja, eu já sei que 2x juntos, vou até riscar aqui, valem 8. Ó. Por que 8? Dados os infinitos números que existem, ó, o 8 é o único que menos 3 ele vira 5. Eu cheguei a essa conclusão aqui, ó, 2x vale 8. 2x junto vale 8. Se dois objetos juntos pesam 8, significa que cada um dos objetos pesa 4. Mas o procedimento para a resolução é assim, ó. Agora o 2 está aqui multiplicando o x, ó. Quando não aparece nenhum sinal entre um número e uma letra, esse é o sinal de multiplicação. Em álgebra, o único sinal que nós podemos omitir, ocultar em matemática, é o de multiplicação. Então, 2x significam 2 vezes x. Então, 2 está somando no primeiro, está multiplicando no primeiro membro. Vai ao segundo membro dividido. 8 igual, x é igual a 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 é 4. Tirem a prova real. O que é tirar a prova real? É substituir o x aqui e observar se essa sentença é verdadeira. 2 vezes 4, porque aqui é 2 vezes x, ó. 2 vezes 4, 8. 8 menos 3, realmente é igual a 5. Alternativa, resposta verdadeira, x vale 4. Esse é o processinho de resolução, não só de uma daquelas equações, como de todas. Ficou mais claro, Letícia, ou não? Um pouco. Resoluçãozinha de equação. Vou fazer aí e depois eu faço mais uma. Aí só tem um segredinho especial aqui na E. Quando eu tenho um número aqui na frente dos parênteses, ó, significa que o 3 não está multiplicando o x e o 3 não está multiplicando só o menos 4. O 3 está multiplicando tudo que está dentro dos parênteses. É isso que significam os parênteses aqui, ó. Então tem que aplicar a famosíssima propriedade distributiva, que ela é assim, ó. 3 vai multiplicar o x e depois o 3 multiplicará o menos 4. Do outro lado, ó. 2 multiplicará o x, 2 multiplicará o menos 2, ó. A famosa ideia do chuveirinho, ó. Olha aqui. Opa. Aqui, ó. 3 multiplicará o x, 3 multiplicará o menos 4. 2 multiplicará o x, 2 multiplicará o menos 2, ó. Aí na linha de baixo ficará assim, ó. 3 vezes x é 3x. 3 vezes menos 4 é menos 12. E 2 vezes x é 2x, 2 vezes menos 2 é menos 4. Observem com muita atenção daqui para cá, ó. E vejam se vocês entendem o que foi feito, ó. Apliquei a chamada propriedade distributiva. Olha lá. Opa, é aqui.
Olha lá, ó. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 4, menos 12. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 2, menos 4. Olha só, está feita a primeira parte. Aqui eu caí numa equaçãozinha simples. Ó. Como é que eu resolvo? Meu objetivo é isolar o x desse lado da igualdade. A igualdade divide uma equação em duas partes iguais. Primeiro membro, segundo membro. A ideia sempre de resolver uma equação é isolar o x no primeiro membro. O x do lado esquerdo da igualdade. Ó. Então, vamos lá. Tem que trazer esse x aqui para cá. Ó. Esse x desse lado, ele é positivo, ele está somando. Então, ele vem para cá subtraindo. Fica assim, ó. 3x menos 2x. Aí o 12 que estava do outro lado, subtraindo, vai passar para o outro lado somando. Ó. Ficou assim. Olha só. 2x estava aqui positivo, portanto ele estava somando, foi para o primeiro membro negativo, ó, 2x. O 12 que estava aqui subtraindo, passou para o outro lado, ó, somando. 3x menos 2x, se eu tenho 3 bananas e subtraio 2 bananas, eu fico com uma banana. Se eu tenho 3 abacaxis, subtraio 2 abacaxis, eu fico com um abacaxi. Se eu tenho 3 Joãozinhos e subtraio 2 Joãozinhos, eu fico com um Joãozinho. Se eu tenho 3x e subtraio 2x, eu fico com um x apenas. E aqui, ó, menos 4 mais 12. Se eu devo 4, mas tenho 12 para pagar, eu ainda fico com 8 positivo. Ó. Acabou. X vale 8. Professor, na resposta não tem que colocar um x, 3x menos 2x, um x é igual a 8 ou só deixa o x? É que 1x e x é a mesma coisa. Então, a gente não, quando for 1 na frente de uma letra, a gente não escreve o 1. Porque a gente sabe que x é o mesmo que um x. Mas se quiser escrever, não tem problema, não vai alterar em nada. Se eu fosse escrever o x, eu ia ter que passar o 1 que estava multiplicando para o outro lado dividindo. E todo número que divide 1 é igual a ele mesmo. Então, 1 a gente não coloca em matemática. Se eu tenho x sozinho, já significa que eu tenho um x. E pronto. Mais alguma dúvida, gente? Vou resolver mais um aqui da lista com vocês. Deixa eu pegar mais um mostrando a lista lá para vocês. Depois a gente vai para a parte dos problemas. Professor, Pois não, pode falar. na lista, então, a gente vai colocar só o resultado final? Não, excelente pergunta, inclusive. Eu quero ver o processinho de vocês, assim. Porque só o resultado final, por exemplo, existem calculadoras que resolvem equações. O Excel resolve equações. Nós temos vários aplicativos e tudo mais que resolvem equações. Então, a ideia é não, tem que ter a continha mesmo. Certo. Só arrumar a parte do nome de vocês aqui. Professor, tem como você mostrar novamente a parte que o senhor anotou, que eu estou anotando no meu caderno também. Aí eu não consegui anotar tudo da resposta daí. Eu te Só vou envio, pegar mais Vivi. uma. Só vou compartilhar aqui com Obrigada. vocês para pegar mais uma para a gente resolver e eu já mostro, tá bom? Você viu, professor? Aqui é uma professora de matemática. Então, deixa eu pegar mais uma aqui, aquela. Viu? Vou pegar. Fala uma que vocês acham que pode estar difícil aí. É D, pode ser? Tá Para a gente falando. resolver Eu junto? acho que é a D. Então, vamos lá. A D tá assim: 14x mais 4, Ele tá que é falando. igual a 12x menos 26. Viu? Vamos lá, Peraí. cadê? Agora eu vou interromper aqui só para que vocês possam me ver melhor, tá? Assim era a alternativa D, ó. Aproveitando para mostrar as outras, ó. Essa daqui era a E. Aí, Hã? É lição que ele tá passando. certo?
E essa daqui era a A, caso não tenha dado tempo de alguém ver também. Agora nós vamos resolver a E. Primeira coisa, ó, resolver uma equação é isolar o x no primeiro membro. Aí o que a gente tem que ter claro é essa jogada de um membro para o outro. Se eu quero isolar o x no primeiro membro, eu tenho x aqui nesse daqui, segundo membro. Ó. Não posso deixá-lo aqui. Esse 12x que está no primeiro membro, ó, quando não tem sinal aqui na frente, ele é positivo. Ó. Se eu vou passá-lo do segundo para o primeiro membro, ele tem que ir para lá negativo. Então, o primeiro membro será assim, ó, 14x menos 12x. Aí, desse lado, e assim ficou o primeiro membro. Ó. O 12 que estava aqui positivo passou para o primeiro membro negativo. E o 4, ó, que está aqui positivo, passará para lá negativo. Ó. Aqui eu tenho mais 4, portanto ele passará para lá menos 4. Ficará assim, ó, menos 26, que já estava naquele primeiro membro, menos 4. Ficou assim, ó. O que eu fiz aqui, deixar as letras todas no primeiro membro, ó. Aí eu faço assim, tenho 14x menos 12x. Se eu tenho 14 reais, troquem a palavra reais por x, ó. 14 reais menos 12 reais, me sobram 2 reais. Eu troquei a palavra reais por x, sobrou 2 reais, sobraram 2x. Aqui, ó. Já estou 26 negativo no banco. Fico 4, faço mais um débito de 4. Quanto que eu fico negativo? Negativo com negativo. Aqui ficou 30. Aqui negativo, menos 30. Ó. Se 2x juntos valem menos 30, a pergunta é, quanto vale um x só? Um x só 15. valerá menos 15, né? Tenho duas dívidas de 30 reais, duas dívidas iguais de 30 reais. Significa que cada dívida negativo, cada dívida é de 15 reais. Dívida leva o sinalzinho na frente, indicando negativo. Então, X, vou fazer do jeito matemático, ó. Ficará assim, menos 15. Quero que vocês olhem passo a passo, com muita atenção. Esse é o passo a passo para a resolução de uma equação. Ó. Lembrando que sempre a ideia, desde o início, a ideia é isolar o x no primeiro membro. Ó. Professor, eu perdi porque a internet parou de funcionar do nada. Por que que deu 30? É quando são iguais ali, menos com menos, vira uma adição, né? Isso só na multiplicação. Aqui nós vamos sempre utilizar, para não fazermos uso da regra de sinais, lembre-se, não pode usar e nem ensinar regra de sinais para os alunos, tá? Tem uma pergunta lá no questionário sobre isso. Vocês não vão errar não, tá? A gente não pode nunca falar com alunos sobre regras dos sinais. Nós pensaremos assim, ó, porque lembra, nosso objetivo é sairmos da alfabetização para o letramento matemático. Alguém letrado matematicamente, ele sabe que não existe regra de sinais. O que existe é a ideia de dívida, de crédito, débito e crédito, débito e crédito. Ó. A ideia que nós utilizaremos aqui é a seguinte, ó. Tem uma dívida de 26. Aí eu penso assim, estou lá 26 negativo no banco. Vou lá e retiro mais 4 reais. Agora eu tenho uma dívida de 30. Ó. E desse lado, ó, 14x menos 12x. Ó, 14 reais menos 12 reais. Vai dar 2 reais, chamando x de reais. Ó. Se eu tenho dois números iguais, dando menos 30, significa que cada um desses números valem menos 15. Menos 30 dividido por 2 é menos 15. Agora sim, ó, sinais diferentes, negativo. Na soma e na adição, eu não uso a ideia de sinais, eu uso a ideia de dívida e crédito.
Na divisão e na multiplicação, sempre assim, ó, sinais diferentes, negativo, sinais iguais, positivo. Se caso o sinal de cima é diferente do sinal de baixo, portanto, o sinal é negativo. Só que quando o aluno faz isso de maneira prática, é muito importante que deixe claro para o aluno que isso é sustentado pela lógica, ó. Não é simplesmente regra de sinais. Inclusive, vou aproveitar para mostrar uma questão para vocês, para a gente discutir agora, lá do questionáriozinho de vocês, que valem 6 pontos o questionário, lembrando, 4 da lista, tá? Espera aí que eu já vou abrir aqui o questionário com vocês. Cadê? Aqui. Esse questionário que eu mostrei para vocês agora, ele vale 6 pontos, tá bom? Olha que tem uma pergunta dessas aqui no questionário, que já caiu em concurso público. Todas essas questões são de concursos públicos, ó. Cadê? Deixa eu ver se ela tá aqui. Não, 1, 2, 3. Aqui, ó. Olha para a questão 5, ó. A construção histórica do conceito de números negativos foi uma das mais desafiadoras de todos os tempos. A origem da ideia de tais números nos aponta caminhos a serem trilhados no processo de ensino e aprendizagem dos mesmos. Com relação ao processo de ensino e aprendizagem do conceito de números negativos, assinale a alternativa correta. A. Devemos ensinar as regras de sinais meninas. Para quem assinalar essa alternativa como regra, é voadora, tá? Não ensinamos regras de sinais. Nós ensinamos que os sinais, que a ideia de números negativos é uma construção histórica, surge de uma necessidade, é uma construção histórica. Jamais essa parte aqui, ó. A regra de sinais é um conceito matemático sólido e, portanto, deve ser decorado pelos alunos. Nunca decorar nada em matemática, por isso não ensinamos a tabuada, por isso não trabalhamos mais com as tabuadas. Antes de eu falar um pouquinho mais sobre tabuadas, eu vou falar rapidamente sobre como era o processo de educação matemática num passado não muito distante. Vocês verão por que não ensinamos mais a tabuada, tá? Então, nada de decorar, então também não é AB, ó. A maneira mais eficaz de ensinar o conceito de números negativos é através da história da matemática, da etnomatemática e da lógica clássica retórica. Ó, a gente falando de retórica aqui de novo, mostrando, educando, que é a construção do seu conceito, com o indiano Brahmagupta, o indiano que descobriu e inventou os números primos na história por volta do ano 825 depois de Cristo. Se deu por conta de uma demanda social. Não sei se vocês lembram de uma aula passada que eu falei para vocês de números primos, de números negativos, contagem antinatural, foi inclusive a última que nós tivemos, que a gente viu que foi o indiano Brahmagupta, que foi o primeiro sujeito da história a criar débito, a vender fiado. Aí, para quem devia para ele marcava com um tiquezinho na frente. É desse tiquezinho, desse tracinho que vem o sinal de número negativo. Essa é a forma correta de se ensinar números negativos e não regra de sinais. Aí vem a D, ó. Então a alternativa correta é a A. O que vocês farão quando encontrarem a alternativa correta? Pega lá aquele lapisinho do Word e destaca a alternativa correta inteira aqui. Isso não só assinala não, tá? Pega aquele lapisinho lá do Word e risca a alternativa inteira. Pois a D, que já não é verdadeira, a gente já sabe que é a C, mas ó, se compreendermos a regra de sinais, jamais saberemos o conceito de, sem compreendermos as regras de sinais, jamais saberemos o conceito de número negativo. Não existe regra de sinais. Devemos associar os números negativos ao seu criador, o indiano Bhaskara. Bhaskara também é indiano, mas quem criou a ideia dos números negativos foi o professor do Bhaskara, o Brahmagupta. Certo? Então, a alternativa correta é C. Não ensinem regras de sinais. Antes de eu explicar para vocês o porquê não ensina regra de sinais, deixa eu mostrar uma coisinha bem interessante aqui para vocês, que vocês vão curtir. Vocês já ouviram falar dos Hornbooks ou não? Hornbooks e as tábuas de ensino? Eu acho que não, né? Eu vou mostrar aqui para vocês já o que são os Hornbooks e as tábuas de ensino. Aí vocês vão entender por que a gente tem obrigação, enquanto educador, de abandonarmos a ideia de Hornbooks e tábuas de ensino.
Hornbooks e tábuas de ensino, nunca, tá, gente? Nunca, nunca, nunca. Vocês já verão por quê. Prontinho, tá aqui. Já deixa eu compartilhar com vocês. Eu não sei se vocês já viram isso ou não, alguma vez na vida de vocês, mas até 1974, aqui no Brasil, o ensino era feito através de Hornbooks. Eu vou mostrar e já mostro a palavra para vocês. O ensino era feito através de tábuas e através dos famosíssimos Hornbooks. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, que eu já mostro os Hornbooks. Apareceu minha tela aí para vocês, gente? Sim ou não? Sim, Sim. apareceu. Esses eram os famosíssimos Hornbooks. Os Hornbooks eram utilizados como método de ensino desde o ano 200 depois de Cristo, e aqui no Brasil ele só foi abandonado em 1974. Esses são os Hornbooks, ó. O que é um Hornbook? Deixa eu abrir um aqui para mostrar para vocês. Era essa tábua de madeira aqui, ó, em que vinha o alfabeto e algumas frases básicas para o aluno aprender. No caso aqui é um Hornbook inglês, ó. Tinha os brasileiros também que ele vinha aqui. Por que que tem esse formato que parece uma tábua de carne, na verdade, ó? Ele tem esse formato porque a criança que não decorasse o alfabeto através de um Hornbook que ficava com o professor, ele tinha que estender a palma da mão e apanhava. Então ele falhou aqui na hora de falar o alfabeto, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, U, W, X, Y, V, ó, já errei. Já teria que estender a minha mão e o professor usava esse próprio Hornbook. Na tradução seria alguma coisa do tipo, uma tradução bem livre, né? Livro para bater. Era desse jeito mesmo o nome dele. O professor segurava-o por aqui e batia na palma da mão da criança. Daí vem o nome palmada. A palmada origina-se do Hornbook, ó. Assim era ensinado língua portuguesa, assim era ensinado matemática. Esse tipo de ensino era bom, gente? Não vou entrar em discussão de juízo de valor, só todas as pesquisas. Aqui um bem antigão, ó, da antiguidade, tá vendo? Olha lá. Hornbooks eram usados em crianças entre o século XV e XVIII. Ó. Aqui no Brasil, os Hornbooks foram até 1974. Além dos Hornbooks, eram utilizadas as tábuas matemáticas, ó. As famosíssimas tábuas matemáticas. Essa foi a primeira tábua matemática que se tem ideia. Ela está lá no Museu de Londres. É uma tábua matemática suméria antiga. Eu já falei sobre tábuas matemáticas com vocês. Essa é a tábua clássica. O que vocês não sabiam só é que as tábuas matemáticas também eram utilizadas, mesma ideia do Hornbook. Você tinha Hornbooks com as tábuas matemáticas e a criança que não decorasse a tabuada apanhava. Esse método de ensino funcionou? Não. É por isso que as pessoas mais antigas, digamos assim, que se formaram nos anos 70 e 80, têm dificuldade do uso do caixa eletrônico, têm dificuldade para ler e interpretar manuais, têm dificuldade de leitura e interpretação de texto, porque toda educação era baseada em decoreba. Achava-se que educava-se alguém ensinando para ele simplesmente o alfabeto e a junção de letras. Hoje a gente sabe que vai para muito além disso. Voltando, é por isso, por conta desse tipo de passado que não funcionou, não deu certo, não rolou, não aconteceu, é que a gente acredita que nada mais deve ser decorado. Por mais que dê trabalho para ensinar, as coisas devem ser entendidas, nunca decoradas. Pegando agora um probleminha para resolver com vocês ali daquela lista, e a gente encerra, tá? Terminando a aula, já mando as listas para vocês lá no exercício. Vamos lá, essa é a nossa listinha que vocês farão. Olha só o tipo dos probleminhas, ó. Esse problema aqui, que refere-se ao processo de ida da álgebra retórica para a álgebra sincopada, passando pela álgebra
final da álgebra, a álgebra simbólica, ó. O triplo de um número adicionado ao seu dobro resulta em 600. Qual é o número? Primeiro, ó, sempre descubram um exercício qual é a incógnita. A incógnita será o x, é um número que eu quero descobrir. Então, primeiro, identifique quem é a incógnita. É o x número que eu quero descobrir. A informação do exercício está dizendo assim, ó. O triplo de um número, que eu chamei de x, adicionado, adição, ó, ao seu dobro. O dobro desse número que eu não conheço é 2x. Ele resulta em 600. Qual é o número? Ó, peguei uma coisa falada e transformei na famosíssima álgebra retórica. Interromper aqui, ó, os slides. Olha só o que estava dizendo aqui, ó. Chamei um número que eu não conheço de x. Aí está dizendo assim, ó, triplo de um número mais o dobro dele resulta em 600. Que número é esse? 3x mais 2x, 5x. 5x juntos valem 600. Se 5x juntos valem 600, quanto vale cada x? Basta eu dividir 600 por 5. 600 dividido por 5, abrindo a chavezinha e fazendo a conta, 120. Resposta: cada x vale 120. Vamos ver se isso está certo? Tirar a prova real. 3 vezes 120, 360. 2 vezes 120, 240. 360 mais 240 resulta em 600. Novamente, ó, vamos conferir ó, a prova real. Vamos ver se x vale 120 mesmo. Substituo aqui, ó. 3 vezes 120, 360. 2 vezes 120, 240. 360 mais 240, 600. Resposta certinha. Quero que vocês tentem fazer a lista com bastante calma. Temos um tempinho de 1 hora hoje até terminarmos o que seria a nossa aula às 11h30. Quem puder começar hoje, já começa. Vou encerrar a aula por aqui. Já vou mandar o questionário e listinha para vocês, tá, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem lá no grupo, tá bom? Aí, à medida que eu for tendo tempo, eu vou retirando as dúvidas que vocês colocam lá no grupo. Compartilhem dúvidas via grupo. Hoje eu vou mandar um e-mail em que vocês mandarão. Vou criar um e-mail só para vocês mandarem essas atividades de vocês, para não misturarem com os meus e-mails e as outras coisas. Lá no grupo, também eu avisarei vocês que qualquer um que não teve a nota colocada lá, para juntar todos os RAs de todo mundo que está sem nota no portal, para a gente estar vendo caso a caso, para que eu possa estar lançando. Quando o portal reabre essa semana, o portal reabre para o lançamento de notas. E aí dá para a gente colocar as notas bonitinhas lá. Tudo bem, gente? Alguma dúvida, algum comentário? Professor, Pois não. eu estou indo trabalhar agora, eu posso te mandar hoje à noite essas atividades? Não, vocês têm até sexta-feira para mandar. Pode ficar tranquilo aí, tá? É que eu queria que vocês começassem, pelo menos hoje, para não ficar muito em cima. Mas vocês têm até sexta-feira às 22 horas, para estarem me enviando esse questionário e essa lista, tá? O tempo gasto em média para execução dos dois é de 1 hora, 1h20 no máximo, tá? Tá ok, professor. Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, gente? Então, Professor, não esquece de mandar pra gente a gravação. Tá bom, já tô subindo a primeira parte pro YouTube, já mando todas, tá bom? É que Tá o bom, upload do YouTube é demorado pra caramba, principalmente vídeos longos assim, às vezes eu acabo esquecendo, mas eu mando dessa e nas outras 2 anteriores, tá bom? Ô, Tá bom, professor, muito obrigada. Pois não. a resolução da lista, no caso, nós usamos para escanear para mandar para o senhor, como fizemos da última vez? Exato, a lista segue do mesmo jeito da primeira, tá? Eu só ia pedir para aquele no questionário para que vocês resolvam e respondam as 2 dissertativas lá mesmo, tá? Ah, tá bom. No próprio questionário, tudo bem? Obrigada. Obrigado eu. O e-mail eu vou criar aí no e-mail específico só para receber a atividade de vocês, tá? Acredito que consiga criar hoje e já mando lá para vocês no grupo o link do e-mail, que eu vou mandar lá para vocês agora, nesse exato momento, já são as 2 atividades, tá bom? Então, tchau, gente. Excelente semana.
Obrigada. Vou esperar até professor. sexta-feira para Professora, vocês me obrigado. mandarem. Vou fechar as notas provavelmente até segunda-feira, nosso próximo encontro, às 9 horas. Eu já estarei com as notas fechadas e a gente só vai fazer um comentário sobre as notas, tá bom? Tudo bem. Tchau, galera. Ótima Obrigada, semana para professor. vocês. Tchau. Obrigado, Obrigada, eu. professor também. Tchau. Tchau, gente. Quem tiver curiosidade depois, dá uma lidinha sobre aqueles Horn Books lá, tá? Vocês vão gostar da história da educação. Tchau, Tá tchau, bom. gente.